Imagina só a confusão e a vibe de um anime que tem como tema central 5 irmãs gêmeas que se apaixonam pelo mesmo rapaz. Nem preciso imaginar não, tem um anime sobre isso sim. Eis Gotobun no Hanayomi, meu povo. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Tuane Oliveira e o vídeo de hoje é sobre um anime que muita gente ama, mas que muita gente reclama quase que na mesma proporção. Serão 2 vídeos sobre Gotobun, beleza? Nesse eu vou fazer um geralzão, né, da obra como um todo, mais parecido com os vídeos que eu realmente trago aqui no canal, enquanto no segundo ele será apenas sobre o final da obra e sobre o caminho, né, que o autor ali escolheu trilhar pra fazer o final da forma que fez, beleza? Então já se inscreve no canal pra que você não perca esse vídeo quando ele sair e simbora falar de Gotobun. Futaro Uesugi é um estudante muito inteligente e cheio de responsabilidade nas mãos. Com a perda da mãe e as dívidas do pai, ele ajuda na manutenção da casa e nos cuidados de Raiha, sua irmã mais nova. É então que uma ótima oportunidade se apresenta para ele. Ser o professor particular de 5 meninas de uma rica família, as quíntuplas Nakano. Futaro aceita a oferta e passa então a trabalhar com as meninas, recebendo muito bem pelo trabalho. Mas como nem tudo são flores, ele descobre prontamente que as 5 têm péssimas notas e nenhum interesse em estudar. Já era de se esperar, né, na verdade, porque se não tivessem notas ruins, elas não iam precisar de professor particular, né, mas enfim. Ao longo da obra, Futaro e as 5 irmãs se tornam amigos e o mistério em torno do plot central da história começa a se fazer ainda mais presente. Qual das 5 irmãs será sua futura esposa? Gotobun é uma obra que te conquista logo de cara, principalmente pela atmosfera da história. O gráfico em si é bem bonito, principalmente o da primeira temporada. As cores são fortes e bem iluminadas, fazendo tudo culminar em um visual geral bem marcante e muito convidativo, causando um grande bem-estar. É um pouquinho assim diferente de Horimiya, por exemplo, que faz bem, né, ali por causa do comportamento dos personagens. Em Gotobun, antes dos personagens, é o ambiente que te abraça, tipo em Skip to Luther. Diferente da maioria dos shoujos, que já começam ali com um interesse amoroso, né, pré-definido já pela sinopse, aqui são as 5 irmãs gêmeas que vão construindo ali, né, um interesse amoroso pelo protagonista conforme os episódios vão passando. E a gente fica com aquela incerteza, né, martelando na cabeça sobre com qual delas ele vai ficar no final. Como eu disse na resenha de Kaguya-sama, essa nova onda de shoujos que está se focando em criar histórias com um estilo mais amplo de fazer o desenvolvimento dos seus romances está trazendo um maior público, principalmente masculino, que está, né, se interessando mais em dar uma chance para essas obras, inclusive indo para as antigas e gostando bastante de todas. Gotobun é mais um desses exemplos ali que furou a bolha e fez muita gente que não assiste shoujo assistir. Já de cara, nós vemos como a personalidade das 5 meninas é realmente diferente. Tem a mais quietinha, a mais gentil, a mais estourada, a mais madura e a mais protetora. O carisma delas as individualiza muito bem. As 5 são umas fofuras, super lindinhas e muito boas para encaminhar uma narrativa que vai sempre em direção a uma vibe muito cheia de vida, independente da dificuldade que as personagens possam estar passando naquele momento. Falta de autoconfiança, timidez, medos e dificuldades de expressar o que realmente se sente para quem quer que seja são alguns dos dilemas que elas passam. E nós vamos acompanhando suas evoluções e torcendo para que cada uma vá realmente superando as suas dificuldades pessoais e os desafios comuns do dia a dia. Uma coisa que eu gostei bastante foi do modo como foi construída a relação entre elas. A confiança que uma tem na outra, o respeito mútuo e a capacidade de dar a volta por cima, mesmo quando ainda se existe mágoa, é realmente bonito de se acompanhar. O modo como se desenvolve, né, ali a disputa pelo Futaro também não soa totalmente desagradável, somente, né, em algumas ocasiões, mas estas eu vou estar comentando ali no vídeo com spoilers. Mas fazendo aqui um comentário sobre rapidinho, esses fatos eles só não ficaram piores, né, porque o autor ele sempre mostrou o pensamento das meninas. Ele sempre deixa claro pra gente o que ambas pensam ali umas das outras e nunca são pensamentos maus, pelo contrário. Na maioria das vezes, elas tentam se policiar pra não se ferirem, mas quando isso acaba acontecendo, elas normalmente reconhecem isso e se desculpam.
mesmo. A maior curiosidade que eu tinha quando eu comecei a assistir esse anime era saber como que o autor iria adaptar 5 meninas correndo atrás ali de um mesmo objetivo. Ainda mais da forma que o autor escolheu fazer isso, onde as maiores pistas não são dadas nem pelas 5 meninas e nem pelo Futaro, mas sim pelo andamento da história. Por certos acontecimentos, mais propriamente dizendo. É um tipo de estratégia que às vezes deixa a gente meio perdido das ideias assim, principalmente quando o autor não tem tanto domínio sobre essa técnica. Quando tudo e nada viram dicas, a forma com a qual a história nos marca ao terminarmos de acompanhá-la acaba dependendo muito mais do gosto pessoal de cada um que assiste do que realmente da capacidade que a obra tem de se mostrar. Acaba que nenhuma das opiniões, boas ou ruins, advém da falta, de uma boa e justa interpretação do enredo por parte do público. A obra mesmo abre o caminho para qualquer um desses vereditos. É um tipo de história em que o seu intuito se torna mais compreensível quando a reassistimos, por exemplo. Isso porque, quando fazemos isso, conseguimos olhar para a obra de uma forma mais geral. Não apenas para 5 o tempo inteiro, como curiosos, atrás de possíveis pistas até no Ohayou dela. E dele também. A certa altura da história, eu ficaria feliz com qualquer que fosse a escolha dele. Eu gosto muito das 5 e ainda que umas chamem mais atenção que outras, isso diz mais respeito sobre elas como personagens, individualmente falando, do que sobre quem realmente vai ficar com ele. São figuras que conseguem ali, se tornar independentes do plot e isso é ótimo, porque dá um gás a mais pra gente que tá assistindo. A gente passa a querer ver as cenas delas, não necessariamente só atrás do menino, mas a cena delas mesmo. Sobre o protagonista, é aquilo, gente? Eu sei que ele é um tanto apagadinho e que isso chega realmente a trazer certas quebras de expectativa na gente. Que fica com agonia por ele nunca retribuir as investidas das meninas, mas eu acredito que isso esteja mais atrelado ao propósito do autor sobre ele. Como são 5 meninas, ele tinha que dar um jeito de fazer com que as 5 tivessem os seus momentos pessoais com ele, de modo que elas conseguissem formar laços sentimentais. Colocar o menino como um professor particular obcecado por estudos e notas, sem nada além disso, foi a forma que o autor escolheu de não torná-lo desagradável ou um aproveitador em cima delas. Seria muito fora do tom de final romântico que ele planejou para a obra desde o começo se ele não tomasse cuidado com isso. O Futaro poderia, ser mais carismático, possuir outros focos de ação, claramente, mas avaliando o contexto geral da obra, eu acredito que o autor optou por jogar no caminho seguro mesmo, sem se arriscar muito com o personagem. Vendo por esse lado, acredito que ele foi bem sucedido, porque quando olhamos, com os olhos de todas as meninas, de cada uma delas, e principalmente daquela que veio a ser a sua futura esposa, percebemos que ele terminou por não magoar profundamente nenhuma delas e isso fez totalmente a diferença, já que ele constrói uma relação de amizade e respeito muito profunda com todas antes mesmo de se declarar para uma delas. É aquilo, gente? Vamos dizer que o clima em família não seria exatamente perfeito, se antes de se casar com uma delas ele tivesse ficado com todas. Ia ser um clima tão bom que nem um litro de coca ia fazer o pedaço de carne talado na garganta descer. Dá pra dizer que o autor pelo menos teve um pouquinho de cuidado, na dose desse tipo de fanservice. Gotobun no Hanayomi é um anime realmente gostoso de acompanhar, principalmente se você não estiver na vibe mais enjoada ou seletiva em cima dos conteúdos que está consumindo. Se você está, pula esse anime e deixa pra ver quando se sentir mais perceptível a histórias mais simples. Isso porque existem alguns acontecimentos na obra que podem ser vistos por você de uma forma não tão positiva. Inclusive, é interessante deixar uma observação, principalmente para quem ainda não viu o anime. Ainda que a sua premissa seja de romance, não é exatamente isso que você encontra aqui. Isso porque, dependendo do tamanho da expectativa que você coloque em relação a esse tema, pode acabar se frustrando no final. Soa mais como um slice of life, em que o romance em si está apenas na questão das quíntuplas irem se apaixonando pelo rapaz aos poucos e a história terminar em um casamento. E só. O maior objetivo dessa história não está em somente incitar na gente essa curiosidade, mas também no fortalecimento de laços que já existem e na formação de novos que se tornam igualmente importantes. Sempre cheios de amor, amizade e respeito. Se você for com isso firme na cabeça, creio que vale a pena acompanhar. Recomendo bastante. Agora pronto, esse é o vídeo sem spoilers.
Se no período em que você estiver assistindo esse vídeo eu já tiver lançado o segundo, eu vou deixar ele nos cards aqui em cima, na descrição e também na tela. É só clicar e ir pra lá. Ali a gente pode conversar um bocado sobre as partes mais importantes do anime e sobre o seu final. E você que ainda não assistiu, vai assistir e depois volta aqui ou no segundo vídeo pra me contar o que você achou da obra, beleza? Se você gostou desse vídeo, vai dar uma olhada nos outros do canal que você vai curtir. Também deixa seu like aqui embaixo e me segue em todas as redes sociais que eu deixei o link pra todas elas na descrição. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Até nosso próximo encontro e tchau, tchau!